Bom dia, irmãos. Os irmãos que estiverem fazendo a classe de integração já podem se dirigir lá para o... Acredito que está sendo no gabinete, né, as aulas. Já podem ir para lá. Hoje, irmãos, a gente vai dar continuidade na nossa EBD missionária. A gente vai dar continuidade, como eu falei, na nossa EBD missionária. Hoje é a segunda aula. A gente está usando o livro Gestão de Missões na Igreja Local. João, vai conseguir botar o slide? Para eles colocarem os slides ali. Mas, na primeira aula, a gente viu um pouquinho sobre o que é o IGMIL, que é um curso que é ofertado pela Missão Além, uma das agências missionárias que a gente acompanha já tem um tempo. E, além disso, a gente também viu sobre meio que dois lados da mesma moeda. O lado da igreja que abençoa e que acompanha o missionário, que entendeu o seu chamado na obra missionária para poder facilitar um pouco mais para o missionário, e o outro lado da moeda, o missionário que recebe essa ajuda e é acompanhado pela igreja ao longo do seu trabalho. E a gente viu um caso muito positivo, a gente viu a igreja do missionário Jonathan, que já esteve aqui uma vez, e o relato dele também na perspectiva de ser abençoado. Mas aqui é um caso muito positivo dentro de milhões de casos que a gente tem aqui no Brasil. Então, hoje, a gente vai ver um contexto um pouco mais geral. A gente vai passar pelos tópicos das ondas missionárias estrangeiras no Brasil, do perfil missionário brasileiro, do perfil das organizações missionárias aqui no Brasil e também algumas reflexões atuais sobre o movimento missionário brasileiro. Mas, antes de eu já vim trazer esse contexto todo, eu gostaria que os irmãos se reunissem para a gente conversar um pouco sobre essas duas perguntas. Antes de eu trazer a resposta ao longo da aula, queria ver já o que os irmãos têm em mente com base na caminhada cristã ou o que vem por aí, sobre se vocês consideram que o movimento missionário brasileiro tem avançado e o que você identifica que ainda precisa melhorar. Então, eu vou dar uns 5 minutinhos para os irmãos conversarem, aí podem se juntar em grupos.
Vamos lá, gente? Já pode dar continuidade? Dido, pode. Eu considero que o movimento missionário brasileiro tem avançado, sim, né? Não como já deveria ter avançado, mas tem avançado. Quando a gente olha para o passado, não muito distante, nós sempre iríamos ver que os europeus, os americanos vinham fazer missões no Brasil. Hoje o Brasil está enviando missionários. Então isso é um crescimento muito importante. Porém, a identificação que eu vejo acerca desse assunto é que o investimento que hoje a Igreja brasileira faz para missões ainda é muito baixa, né? Ainda é muito pequena, muito pífia para se fazer o que realmente a Igreja brasileira precisa fazer, né? Sobretudo igrejas como convenções, como a Convenção Batista Brasileira, que é uma convenção muito séria e tudo mais. Eu acho que deveria abrir o leque na questão financeira para enviar muito mais missionários. Hoje, a Igreja brasileira tem essa estrutura financeira para fazer, embora não seja uma estrutura muito grande, porém, na unidade dessas igrejas, pode-se enviar muito mais missionários. Uhum. É tu mesmo, Rogério. Eu acredito, e a gente estava comentando aqui, né, que o movimento missionário brasileiro tem avançado, sim, né? Hoje, a porcentagem, segundo dados do IBGE, a porcentagem de evangélicos no Brasil está entre 27% a 35%. Né? Existe uma estimativa entre 27% a 35% de evangélicos hoje no Brasil. E segundo o IBGE, até 2049, essa porcentagem pode chegar a mais de 50%. Então, isso quer dizer que os evangélicos, a igreja tem avançado, né? Mas tem algumas coisas que precisa melhorar bastante. A gente comentando aqui, a irmã comentou, a Micheline, sobre investimento financeiro da igreja, né? Nos missionários, pastores missionários, nos obreiros em si, né? E também a questão da gente saber valorizar a questão, porque, como disse o Billy Graham, né, que existe forma da gente contribuir, que indo, colaborando financeiramente, né, e orando. Então, a gente pode fazer essas três coisas, ou, se a gente não pode ir, a gente pode, pelo menos, orar e contribuir, né? Uhum. Só agora ali atrás. Aqui a gente considerou que tem avançado, sim. Minha avó até deu um exemplo que, na época dela, quando os missionários vieram evangelizar, eles vieram tipo, meio sem preparo, assim, não conheciam a língua, não conheciam a cultura. E hoje a gente nota que tem essa preocupação a mais, né? Geralmente, quando as agências vão enviar missionários, eles dão um geral sobre a cultura, tentam ensinar a língua, tentam ensinar aspectos culturais. Isso a gente considerou como um avanço, além do avanço da mensagem, né? E o que a gente identificou, a gente falou muito da ideia de melhor preparo dos missionários, né? Foi levantada a ideia tipo, de não tratar como uma viagem só para conhecer uma cultura, ou uma viagem para conhecer novos lugares, assim, mas sim com o intuito de realmente fazer a obra, de espalhar o evangelho, de salvar vidas, e a transparência, e também foi levantada a transparência financeira, assim, que muitas vezes, às vezes peca algumas instituições, né, agências.
Isso Tamara, aí. desculpa, Pode rapidinho. falar. É porque, só para corroborar o que o Rafa falou agora, o que eu tenho visto, com o avanço dessa coisa de crentes serem também criadores de conteúdos digitais, né? E aí, essa coisa de visitar outros povos acaba sendo forma de criar conteúdo também para a internet. Então, a gente vê também esse pessoal levantando o celular assim, e aí aquela falsa sensação de comoção, sabe? Sim. Aquela coisa bem forçada, assim, e falando que estamos fazendo para a glória de Deus e investir várias... Enfim, eu acho que também é muito perigoso isso, né? Você acaba criando conteúdo com uma coisa que talvez não deveria, né? A Bíblia já falava sobre isso, de até você não comentar, né? Ficar mais tranquilo, entrega que Deus está vendo o que você está fazendo, né? Existe uma linha muito tênue entre divulgar o que você faz para receber mais apoio e continuar fazendo o que faz e fazer aquilo um conteúdo e simplesmente não se importar com quem está por trás, né? Com certeza. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo com muita frequência, principalmente conforme as redes sociais vão avançando também. Um dado muito importante que a gente tem que perceber é o seguinte: quando a gente olha para a igreja de uma forma geral, quando se diz respeito a missões, a igreja local aqui, por exemplo, nós olhamos como igreja e vemos que tem um resultado positivo e um bom resultado. O grande problema é quando a gente olha para indivíduos. Quando você olha para indivíduos como, por exemplo, eu, você e cada um que está aqui, o que nós, de forma pessoal, investimos em missões é muito baixo. Esse talvez seja o grande problema, porque nós falamos sobre missões, nós estamos aqui numa escola bíblica falando e ouvindo sobre missões, mas o nosso coração e o nosso bolso ainda não foi evangelizado, vamos dizer assim, ainda não foi comissionado. Nós falamos e ouvimos, mas nós não estamos dispostos ainda a contribuir efetivamente para missões. Tem sido muito baixo. Quando a gente olha para isso e vai vendo o que acontece, os dados que saem aí de vez em quando dentro da convenção, é que hoje, por indivíduo, por membro de igreja, menos de R$10 por ano. É muito pouco, é muito baixo. E R$10 eu estou aqui colocando um patamar mais elevado, tá? É muito menos que isso. Então, assim, o que a gente deve olhar é realmente o que eu estou fazendo para missões, né? Porque isso pode melhorar bastante. Isso aí. E isso é um grande desafio que a gente, como equipe de missões, tem de passar o que a gente tem aprendido e que o Senhor tem permitido que a gente aprenda de uma forma que a igreja seja impulsionada a fazer, não a gente fazer em nome da igreja, mas a igreja em si fazer, e cada irmão se engajar da maneira que pode, mas de uma forma que também não fique parecendo uma obrigação. Que a pessoa não esteja fazendo porque, se eu não fizer, vão me cobrar, se eu não fizer, vai ter alguém atrás de mim aqui querendo que eu faça. Mas sim fazer porque o Senhor o convenceu de fazer. E isso é um grande desafio, não só na nossa igreja, mas na igreja no geral. A gente sempre vê que tem pessoas que são mais engajadas que outras em determinadas áreas. Às vezes alguém é mais engajado para o louvor, outro está satisfeito em nem saber o que é uma partitura. Então, é um grande desafio. E tudo que os irmãos falaram, a gente vai tratar na aula de hoje, e de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas, ao mesmo tempo, um pouco mais geral, porque não dá para falar de tudo. Mas, dentro dessa questão do Brasil como um celeiro missionário, digamos assim, a gente vê que, antigamente, como o pastor Del falou, o centro do cristianismo ele estava no hemisfério norte, e, consequentemente, os missionários vinham de lá para cá. Então, era muito comum ter, não só aqui no Brasil, mas em outros países aqui da parte sul do planeta, em que a gente tinha missionários que vinham da Inglaterra, vinham da Alemanha, vinham da Espanha, vinham de qualquer outro lugar
para esses lugares, porque aqui era um lugar onde ainda não era alcançado. Só que, a partir lá do final de 1990, início dos anos 2000, a gente teve uma virada. Agora, começou a ter muitos missionários saindo do sul e indo para o norte, ou saindo do sul e indo para outros países do sul também. A região norte deixou de ser a hegemonia missionária e agora ficou muito mais equilibrado, e tem alguns estudos que já mostram que provavelmente o sul já tem muito mais missionários sendo enviados do que a região norte, como se tivesse virado. E o envio dos missionários, pelo menos aqui no Brasil, está diretamente ligado com o crescimento da igreja também. E a gente vai usar aqui uns dados, que é principalmente do IBGE e da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, que são os dados que aparecem no livro, e eles tentam trazer um pouco para mais perto, porque os últimos dados, principalmente do IBGE, é de 2022. O livro é 2025 e a gente já está em 2026. Então, a gente sabe que esses números já estão mudando. Mas uma das coisas que eles trazem é essa questão do crescimento do evangelho no Brasil. Então, lá em 1872, era 99,7% da população católica. A gente sabe que a gente foi colonizado por portugueses que trouxeram também a religião católica com eles, e era tão grande que outras religiões não tinham nem número suficiente para poder aparecer nesses estudos. E aí, no livro, a gente tem que, em 1991, esse número já passou para 9% da população, em 2010, passou para 22%, em 2022, como está aí nos slides, passou para 26,9%, e hoje, já aumentando um pouco, já está entre 27% e 30%. Tem aumentado, e como o Rogério falou, a projeção que eles fazem é para daqui a uns anos já chegue a 50% da população. Então, a gente vê que o cristianismo tem aumentado, não é algo que a gente tem dúvidas. E, junto com o cristianismo, o número de cristãos aumentando, a gente também tem o número de missionários aumentando. A MTB fez uma pesquisa em 2022 que mostrava que tinha 19 mil missionários transculturais e que a projeção para o ano passado era de aproximadamente 21 mil missionários. E aí surgem algumas perguntas que a gente fica fazendo. Qual que é a realidade da Força Missionária Brasileira atualmente? Porque o número em si não diz muita coisa. Podem ser muitos missionários, mas como é que eles estão? E aí entra qual que é o perfil dos missionários e das organizações missionárias e para onde que a gente está indo com tudo isso. Só que antes da gente responder essas perguntas, para a gente entender até um pouco melhor as respostas delas, a gente precisa entender um pouco sobre as ondas missionárias estrangeiras no Brasil, que é contando a história de como realmente começou missões aqui. A gente tem 3 ondas missionárias, e a primeira ela ficou conhecida como missões em período colonial. Por quê? Foi lá na época do Brasil Colônia. E teve 2 tentativas dentro dessa primeira onda missionária. Na primeira tentativa, são os missionários que foram enviados por João Calvino aqui para o Brasil em 1555, e eles foram lá para o Rio de Janeiro. A intenção inicial deles não era evangelizar. Eles vieram mais para poder fortalecer e se estabelecer aqui no Brasil. Só que, mesmo não tendo a intenção de evangelizar, eles tiveram um papel muito importante de mostrar que não existia só o catolicismo. Então, foi com a chegada deles aqui no Brasil que teve início aquele conflito entre católicos e protestantes que já tinha na Europa. Então, quando eles vêm para cá, esse conflito também se instala aqui. E aí não dura muito tempo, eles ficam aqui pouco mais de 3 anos, e aí 3 missionários são mortos pelos colonos portugueses que estavam aqui, por não aceitarem que se estabelecesse também o protestantismo aqui, e o resto, que não foi morto, foram expulsos do Brasil. E aí essa foi a primeira tentativa, e não teve muitos resultados, além de já trazer esse conflito para cá também. Aí teve uma segunda tentativa,
ainda nessa primeira onda missionária, que foi com a chegada dos holandeses, lá em 1630. E eles foram lá para a região de Pernambuco e se estabeleceram na região Nordeste. Aos poucos, eles foram crescendo ali. E eles ficaram aqui no Brasil por volta de 24 anos. E, durante esse período, o maior foco deles era manter a fé dos tripulantes que vieram com eles e também alcançar portugueses, mas principalmente os indígenas que estavam aqui na região. Eles já vieram com a visão de evangelizar e fazer missões aqui no Brasil. E uma das coisas que eles mais atuaram aqui foi a pregação, a educação de quem estava sendo convertido e também o serviço em relação a essas pessoas, a diaconia. E a visão que eles tinham, esses missionários holandeses, era uma visão que a gente dá o nome de contextualização missionária. O que é isso? É uma adaptação cultural e linguística da mensagem do Evangelho para que povos de diferentes realidades, diferentes línguas, contextos, eles entendam a fé cristã sem perder a sua identidade, que não necessariamente vai contra o que a palavra diz. Então, aquilo que não vai contra o que a palavra diz, se mantém, para que eles não percam a sua identidade e não deixem de ser quem eles são para poder adorar a Deus. Então, a gente vê que já tem muito tempo que isso vem sendo propagado, não é algo atual, de a gente se preocupar com a língua, de se preocupar com a cultura, de se preocupar com o que aquele povo entende, para poder passar o Evangelho. E isso que eles vieram fazer aqui gerou resultados muito positivos. Eles conseguiram criar vários materiais, inclusive na língua tupi, que era a língua mais falada entre os indígenas ali da região Nordeste, e eles criaram um catecismo trilingüe, que tinha holandês, português e tupi, e era usado nas regiões onde os holandeses iam para poder pregar o Evangelho. Então, a gente vê que, desde o início, já tinha missionários que se preocupavam. Não eram todos, como o Rafa falou, tem experiências de que nem todos vinham sabendo a língua, conseguindo se comunicar direito, mas a gente vê que isso é uma preocupação que alguns missionários tinham desde o início. E eles avançaram bastante na evangelização aqui no Brasil, só que em 1654, os invasores holandeses e os missionários holandeses que vieram junto com essa invasão foram expulsos pelos portugueses, e aí deu fim à primeira onda missionária. A segunda onda missionária ela é um pouco mais curta em questão de muitos feitos, né, acontecendo dentro dela, e ela só começou 150 anos depois que a primeira onda missionária foi interrompida. E ela ficou conhecida como onda missionária por imigração, porque foi bem naquele período em que estava tendo incentivo para que pessoas da Europa viessem para o Brasil para poder ter um avanço comercial, econômico, social aqui no Brasil. E veio, principalmente, muitos ingleses e alemães. E, junto com eles, veio a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana. Como eu coloquei aí nos slides, em 1810, a Igreja Anglicana chega aqui no Brasil, e em 1819, a Igreja Luterana. E a Igreja Luterana ela se estabeleceu principalmente na região sul do país. Então, até hoje, a gente vê que tem muita influência da cultura alemã por lá, por causa dessa chegada deles aqui, e influência também da Igreja Luterana. Só que eles também não tinham uma visão de evangelizar, não era o foco deles. O foco deles era manter a fé dos imigrantes que estavam vindo e manter a fé dos que já estavam aqui há mais tempo e que também já eram protestantes. E aí a gente entra na terceira onda missionária, que é quando a gente vê uma mudança significativa no contexto de missões aqui no Brasil, tanto que ela ficou conhecida como missão. Até o final da segunda onda missionária, a influência maior que a gente tinha era dos ingleses. A gente tinha muita influência dos missionários ingleses vindo para o Brasil e para outras regiões do planeta. Só que, principalmente com as duas guerras mundiais, a Inglaterra foi perdendo essa hegemonia e os Estados Unidos foi crescendo no contexto de igreja e de missionários. Então, teve essa mudança
de a hegemonia sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos, e com essa mudança o protestantismo também chegou aqui no Brasil com um pouco mais de força por meio da Igreja dos Estados Unidos. Então, a gente teve, de início, quatro grupos missionários enviados pela Igreja dos Estados Unidos para vir aqui para o Brasil. Em 1836, a gente teve os metodistas chegando. Em 1855, veio os congregacionais. Em 1859, os presbiterianos. E em 1881, os batistas. Então, a gente vê que já foi mais intencional essa vinda para cá, já foi algo mais organizado. E depois, ainda que nesse período da Igreja dos Estados Unidos enviando missionários para cá, na primeira metade do século XX, a gente já tem os grupos pentecostais chegando, então é quando chega a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. E depois de 1950, a gente tem outros grupos pentecostais chegando. E aí é quando chega Evangelho Quadrangular, Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, tudo vem chegando nessa época. E, a partir de 1970, a gente tem o surgimento do neopentecostalismo, que aí vem a Igreja Universal e a Igreja Internacional da Graça de Deus. E, além dessa vinda das igrejas, a gente também tem a vinda das agências missionárias, e começa a se criar as agências missionárias aqui no Brasil. A primeira que a gente tem é a Junta de Missões Mundiais, que foi a primeira mesmo, em 1908, que foi organizada pela Igreja Batista. E aí, depois de algum tempo, depois de 1950, a gente vê um crescimento enorme das agências missionárias aqui no Brasil. Então, a gente tem a Mocidade para Cristo, que é o MPC, lá em 1952, e que até hoje está atuando. A gente já trouxe aqui na igreja umas 2 vezes ou 3, né? O Navarro, que é um dos representantes aqui em Brasília, do MPC. Aí tem o Palavra da Vida, em 1957. Asas do Socorro, que a gente também já apoiou por um tempo aqui na igreja, veio em 1964. Jovens com a Missão, a Jocum, que também até hoje é muito atuante, não só no Brasil, mas em outros países aqui da América Latina também. Veio em 1976. Missão Portas Abertas, que também é muito conhecida, 1978. A Missão Além, que é justo a associação que escreveu o livro que a gente está usando, em 1983. E tem algumas outras. Teve também a MIAF, que é a Missão para o Interior da África, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, Missão de Evangelização Mundial. Então, aqui foi um boom da criação dessas associações e dessa preocupação de não só a igreja estar enviando, mas também ter associações e organizações missionárias preocupadas com o envio e com o cuidado dos missionários. E aí aqui são só alguns nomes de organizações missionárias, mas hoje estima-se que tenha mais de 250 organizações espalhadas pelo Brasil, são muitas. No início, a maioria era de missionários estrangeiros que vinham aqui para o Brasil e estabeleciam essas organizações, mas, hoje em dia, a maioria é brasileiro que fundou e manda para outros países. A gente teve essa inversão também. Se antes a nossa influência era muito grande de missionários que vinham para cá, agora a gente está tendo uma influência maior dos missionários que são formados aqui e que estão indo. E aí, com toda essa contextualização dessas 3 ondas missionárias, a gente consegue entender um pouco melhor os números que vêm por trás da Força Missionária Brasileira, que é dividida nos missionários e dividida nas organizações missionárias. Então, como eu falei, esses dados eles vieram tanto do IBGE quanto da AMTB, e a AMTB, a pesquisa dela é de 2022 também. Então, são dados que a gente sabe que os números já aumentaram um pouco mais do que está aqui na realidade. E a AMTB, ela considerou, para essa pesquisa que ela fez, missionários brasileiros que estão em contexto transcultural. E o que eles consideram como transcultural? É todo o trabalho missionário que é realizado fora do Brasil
ou que esteja dentro do Brasil, mas que seja direcionado para indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos, surdos, imigrantes, refugiados, hippies, todo um contexto em que o missionário ele não está servindo dentro do seu próprio povo, que ele precisa sair do seu contexto cultural para poder evangelizar e entender aquele povo. Então, eles consideraram esse contexto para poder fazer a sua pesquisa. E aí eles também deixaram de fora os neopentecostais, os católicos, os ortodoxos anglicanos, os missionários independentes e os que são imigrantes, ou seja, que são missionários que atuam no Brasil, mas que não são brasileiros. E aí, com isso, eles conseguiram entrevistar 136 organizações, dessas mais de 250, conseguiram também falar com 594 missionários, além dos que indiretamente participaram por meio das organizações. E aí isso forneceu um pouco mais de 20 mil dados para eles conseguirem fazer essa pesquisa. Então, a gente vê que eles têm números expressivos para poder gerar isso. E aí a gente vai começar vendo um pouco do perfil missionário brasileiro. Na questão de distribuição de gênero, a gente vê que está bem equilibrado. São 52% mulheres e 48% homens. E a média de idade deles está entre 44 anos. A gente vê que, ao todo, dentro desse número, 80% são casados, 18% solteiros, 1% divorciado e 1% viúvo. E que, dentro dos missionários solteiros, 82% são mulheres e 18% são homens. A gente vê que, quando se trata de missões no contexto da solteirice, as mulheres têm muito mais facilidade de aceitar esse chamado e falar, eu vou. É uma distância muito grande. Dentro ainda desse contexto dos missionários, a gente vê que 11% afirmaram que não receberam nenhum treinamento missionário antes de ir para o campo, e que as áreas que eles mais têm carência e mais precisam de um treinamento, e eles sentem isso na prática, é justamente antropologia, aconselhamento, linguística, teologia e plantação de igreja. E essa questão da antropologia é muito importante nessa parte de entender o contexto do outro, porque é aqui que a gente vai entender o porquê que aquele povo pensa daquela forma, o porquê que eles fazem o que fazem. E muitos missionários vão para o campo sem entender essas coisas. E aí é onde a gente vê casos em que o missionário tentando tirar da cultura algo que não necessariamente vai contra a palavra, mas que, por ele achar diferente demais, não pode. Sendo que a gente vê, com o passar do tempo, que, se são coisas que vão, inclusive, ajudar o evangelho a se expandir ali, que devem ser usadas. A gente vê muito isso no contexto de tradução da Bíblia, né, para povos em que o contexto cultural é muito diferente do nosso. Eu acho que, não sei se foi na aula passada ou em alguma outra aula de missões, que a gente deu o exemplo de um povo que não tinha o pão como um alimento necessário dentro da cultura deles. O que eles tinham era uma pastinha à base de milho, que era isso que era a base da alimentação como um todo. Então, não tinha como chegar para eles e falar que Jesus era o pão da vida se eles nem comiam pão. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o nome dessa pastinha, que agora eu não lembro qual que é, e para eles falaram que Jesus era isso. E aí eles entenderam que Jesus era o que tinha mais de essencial na vida deles. Então, são mudanças assim que, com base no estudo da antropologia, a gente vai entendendo o que pode ou não impactar na vida dessas pessoas. Outra coisa que eles viram é que a média de tempo de serviço no campo é de 13 anos, e que os campos que foram mais citados entre os missionários que foram entrevistados é a questão da evangelização, a questão dos indígenas, muçulmanos, base de apoio à administração, que são aqueles missionários que ficam aqui sendo suporte para os que foram e indo atrás das igrejas, conversando para poder arrecadar sustento para os que foram, pastores e líderes, ribeirinhos, sertanejos, secularistas, imigrantes e refugiados. Então, a gente vê que é um campo bem amplo. E os ministérios que são mais citados, as coisas que eles mais fazem, é evangelização,
plantio e revitalização das igrejas, ensino teológico ou missionário, liderança eclesiástica ou organizacional, ministério de compaixão ou justiça social, mobilização missionária, tradução bíblica, administração, cuidado missionário, suporte missionário de campo, que aí entra essa questão de logística, transporte, alimentação, onde ele vai ficar, quem pode acompanhar ele. Profissionais em missões, que são os profissionais que usam da sua carreira profissional para poder ir para o campo missionário. Isso está muito ligado ao contexto de países que não permitem que missionários entrem. Então, eles vão como profissionais em determinada área e, quando estão lá dentro, começam a exercer missões de uma forma que eles não possam ser pegos pelo governo. E esses são os que mais foram citados pelos missionários que foram entrevistados. E aí, agora, dentro do contexto de saúde, tanto física quanto emocional, a gente vê que 32% dos missionários convivem com alguma doença crônica, 54% não tem plano de saúde, 66% não tem seguro de saúde e 68% não tem seguro de vida. E se a gente pega esse contexto mais geral de que muitos desses missionários estão em lugares em que até mesmo questões de saneamento básico e coisas que para a gente já é algo muito normal, lá não é muito comum que esses missionários adoeçam também com muita frequência. E aí não ter plano de saúde, não ter um seguro, é algo complicado para eles também. E, além disso, 30% dos missionários relataram que eles não têm orçamento completo mensal e que eles também não têm plano de aposentadoria garantida, o que é um problema, porque em algum momento eles vão precisar se aposentar. Em algum momento eles não vão conseguir continuar mais no campo. E se eles não têm um plano de aposentadoria, é o que acontece com muitos casos de missionários que voltam e precisam, mesmo já mais velhos, ir para o mercado de trabalho e muitas vezes não conseguir emprego, porque eles precisam continuar se sustentando. Eles saíram do campo, mas eles continuam necessitando de ajuda. E, por fim, eles relatam as questões que mais geram estresse neles quando eles estão no contexto de missões, que é justamente ter dificuldade com o idioma local. Muitos têm muita dificuldade para aprender. Tem contextos de missionários que vão para a Tailândia, por exemplo, e lá, se eu não me engano, são 3 alfabetos e a entonação tem tipo 5 entonações dentro do que ele fala. Então, às vezes, a mesma palavra, se for falada com entonação diferente, significa outra coisa. Então, imagina, tipo, alfabeto, entonação, letra, muitas coisas que, para a gente, é um idioma, e para eles que eles precisam aprender a fundo para se comunicar, fica muito mais difícil. Outra coisa que eles falam de se adaptar à nova cultura, que muitas vezes é muito diferente do que a gente tem aqui, e deixar o país de origem para se estabelecer em outro país, que muitas vezes vem ligado com a incerteza se vai dar certo ou não, onde vai ficar, se vai ter sustento, suporte, porque, como eu falei, a maioria não tem o orçamento completo no mês. Então, além de ir para outro país, ainda lida com a incerteza de será que eu vou conseguir me sustentar nesse mês? Então, são coisas que trazem um estresse para o missionário. E aí, dentro do perfil agora das organizações, a gente vê que a maioria tem orientação teológica dentro das igrejas tradicionais, 19,7% são independentes e 13,1% são pentecostais. E aí, uma coisa que o livro traz, que é muito interessante, é que nas organizações missionárias, a minoria são pentecostais, mas quando a gente pega o contexto evangélico no Brasil, a maioria dos evangélicos estão na orientação pentecostal. Então, tem uma inversão aqui. As igrejas tradicionais são as que mais têm influenciado também nas organizações missionárias. E aí, sobre o perfil organizacional, a gente vê que a maioria tem um perfil interdenominacional, 14,4% são denominacionais, 1,3% é a igreja local mesmo, e 1,3% são denominadas como ONGs. A gente vê que essa questão da associação ser interdenominacional é muito importante num contexto de que, se você
aceita a ajuda e o apoio de mais denominações, é maior a chance de você conseguir ir mais longe. Justamente quando a gente pega, por exemplo, missionários que estão aqui na igreja, sendo apoiados. Eles não são apoiados só por batistas. O pastor Joilson, por exemplo, que está lá no Maranhão, ele é apoiado por aqui, mas ele é apoiado pela primeira presbiteriana de Taguatinga, ele é apoiado por igrejas lá do Maranhão, de outros estados. É muito importante que não seja somente uma fonte de apoio para esses missionários, porque se em algum momento uma não puder ajudar, vão ter outras que vão poder. E aí a igreja também não se sobrecarrega com o missionário. Aí, dentro ainda das organizações missionárias, a gente vê que 30% elas não oferecem treinamento para os missionários e 70% oferecem. E como que é importante essa questão do treinamento antes de ir? Porque isso, em muitas organizações, inclusive, é preparada essa questão emocional, de lidar com ir para outra cultura, ir para outro país. A gente tem associações que são ligadas a projetos que tratam só dessa parte psicológica do missionário, do pastor missionário, de pastores que estão aqui, porque já sabe que é algo que pode dar problema. Muitos missionários voltam do campo precoce por problemas emocionais. Muitas vezes nem é o financeiro, que é um problema que poderia fazer com que eles voltassem, mas é principalmente esse lado emocional e a falta de preparo. Então, é importante que a maioria ofereça esse treinamento. E, para quem pensa em ir para outro país, ou até mesmo dentro do seu país, mas para as outras culturas, é importante se preocupar em se associar a organizações que têm esse treinamento, para que você possa ir mais preparado para o campo. E aí, dentro desses 70% que oferecem treinamento, o que eles mais oferecem são esses que eu listei aí: missiologia, evangelismo, teologia, plantio de igrejas, trabalho em equipe, formação espiritual, cuidado missionário, antropologia, linguística e fenomenologia. E essa questão do trabalho em equipe é muito interessante, porque também é um outro problema que fazem missionários voltar antes do que era esperado. Problemas com a equipe que está lá no campo. Às vezes é um missionário que está chegando, já pegou as coisas andando e começa a ter problema porque, às vezes, vem com outra visão, às vezes, por estar chegando, não sabe como as coisas funcionam direito, e aí começa a ter conflito entre os próprios missionários no campo, e alguns desistem ou vão para outra região, ou simplesmente voltam para o país de origem. Então, é muito importante que as organizações, inclusive, tratem essa parte do trabalho em equipe também. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, e o pastor Charles ele até fala, toda vez que ele vem aqui, sobre as junções estratégicas, né, as parcerias estratégicas, justamente porque ninguém faz nada sozinho, precisa que tenha mais pessoas envolvidas. E é muito importante que isso seja tratado antes mesmo do missionário ir para o campo. E aí, depois de ter essa noção de como missões começou aqui no Brasil, como que chegou, como que a gente está um pouco hoje, por meio desses dados, a gente tem alguns desafios que estão atrelados ao movimento missionário brasileiro e que entra também nessa parte do que a gente precisa melhorar. Eu não coloquei todos que estão no livro, porque ele cita bastante até, mas eu coloquei alguns que são bem importantes também e que cabe para a gente refletir. E o primeiro que eu coloquei aí é o baixo investimento financeiro em missões, que o pastor Del até comentou, que ele falou de menos de R$10, mas na pesquisa mostra que é menos de R$2. Então, é muito baixo. Pegando o contexto da igreja como um todo, e ele até cita essa questão da desigualdade social que tem no Brasil influenciar a igreja, de que, ao mesmo tempo que a gente tem igrejas gigantescas, mega churches, que movimentam muito dinheiro, a gente também tem igrejas que mal conseguem pagar o aluguel do templo. Então, a gente tem esses extremos, e dentro desses extremos a gente ainda tem
igrejas que são tão grandes que precisam de um esforço muito grande para se manterem e continuarem grandes, e essas igrejas pequenas que, muitas vezes, o esforço é para não deixar de existir. E aí, onde é que fica o missionário nisso? Muitas vezes ele fica sem o apoio financeiro que ele precisa. E aí tem irmãos que a gente sabe que oferta muito, tira muito do seu salário para poder ajudar missionários, mas, em contrapartida, a gente tem outras pessoas que nem se lembram que existem missionários. E aí, por isso que o número cai tanto, porque, por mais que tenham pessoas que façam muito, tem pessoas que não fazem nada. E aí a gente tem essa triste realidade de que é, em média, menos de R$ 2 ofertado para a missão. E é um problema que a gente enfrenta, não só vem do lado do missionário, mas do lado da organização missionária também, porque muitas dessas organizações também precisam de igrejas parceiras ajudando a sustentar essa organização. E é uma das maiores dificuldades que as organizações estão tendo, é na área financeira. E dentro ainda do contexto missionário, se já é difícil para o missionário que está no campo ter um sustento garantido todos os meses, para o missionário de base, que é aquele que fica, que está lá na associação, que não foi para o campo necessariamente, mas ele está na função de segurar a corda de quem foi, é pior ainda. Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que têm uma visão de que, não, missionário é o que está lá no campo. Se ele está aqui na base, ele não é missionário. Ele não está fazendo coisa de missionário. E aí, para quem tem uma visão dessa, é tipo, para que eu vou ajudar? Ele pode trabalhar aqui, já que ele está na base, e ter o seu próprio sustento. Sendo que os que estão na base, muitas vezes, estão em tempo integral também. Eles moram na base. Eles não conseguem sair para trabalhar e ter outra forma de sustento. E, para eles, é até mais complicado, porque, muitas vezes, quando missionários vão nas igrejas e falam do seu trabalho, do que eles têm feito, quando é algo que é considerado grande demais, ele tem mais apelo emocional para conseguir ajuda. Mas quando é um missionário de base que chega, não, eu fico na base, eu ajudo os missionários que estão indo, aí, tipo, não tem muito apelo emocional para tocar no coração das pessoas e falar, não, eu vou ajudar esse irmão que ficou aqui. Então, é um desafio muito grande. E outro desafio dentro dessa área financeira é o retorno dos missionários aposentados. Aqui no Brasil, a gente já está começando a ter alguns casos de missionários que estão voltando para se aposentarem. Só que, como eu falei, a maioria não tem plano de aposentadoria garantido. A maioria das igrejas não tem essa preocupação, as igrejas que enviam, né, não tem essa preocupação de, desde o início, já estar garantindo a aposentadoria desse missionário. E, quando eles voltam para esse contexto de precisar trabalhar, precisar procurar alguma coisa informal para fazer, porque, quando volta, já não tem mais o sustento garantido. E, dentro disso, além da aposentadoria, a gente tem os casos dos missionários que estão lá, voltam para continuar fazendo o trabalho aqui no Brasil de maneira mais de base ou ajudando outros missionários que querem ir e que perdem parte do sustento porque, não, voltou do campo, já não precisa mais. A gente tem o caso do pastor Charles, né, que voltou recentemente de Moçambique e que, infelizmente, perdeu algumas parcerias justamente porque eram parcerias que entendiam que ele só precisava quando ele estivesse lá no campo. Sendo que a gente sabe que agora aqui ele está na frente de uma associação e que está pelo Brasil inteiro viajando para poder dar treinamento para outras pessoas. Então, é uma área que ainda é muito crítica dentro do contexto missionário. Outra questão é a subutilização dos centros de treinamento missionário. Nessa pesquisa da MTB, foi descoberto que a média de alunos em cada organização é de 14 pessoas por ano. Então, é muito pouco. Às vezes a gente pensa, 14 pessoas por semestre ali, tendo aula. Não, é por ano. Então, é pouca gente. E, quando a gente vai ver esses centros de treinamento, é muito comum que eles sejam lugares até grandes, que comportem muita gente. Só que são lugares que comportam muita gente com pouquíssimas pessoas, de fato, interessadas. E tem esse lado triste, mas também tem o lado de que, infelizmente, muitos lugares ainda usam metodologias
que já são consideradas ultrapassadas. Até antes da pandemia, tinha muita resistência de alguns lugares utilizarem sistema EAD, sistema híbrido, ensinar sobre metodologias mais ativas e usando o contexto da internet e das redes sociais. E, depois da pandemia, a gente viu que isso se tornou uma necessidade, porque, nesse período que a gente ficou parado, quem não conseguiu levar isso para o sistema online, digamos assim, foi ficando para trás, porque a gente viu essa necessidade de que a gente precisa também se preocupar em estar sempre renovando a forma como a gente ensina, mas também a forma como a gente aprende. Até porque a forma como as coisas têm evoluído mostra que, se a gente vir com a metodologia muito ultrapassada para ensinar alguém que já está nesse contexto mais avançado, a linguagem, inclusive, não vai bater. Então, é muito importante que a gente se preocupe, não só se a gente está aprendendo, mas se a gente está conseguindo passar para frente aquilo que a gente tem aprendido. Outro problema, outra questão para a gente refletir, é a questão da polarização acentuada no movimento missionário, que é algo que tem sido bem problemático. A gente sabe que aqui no Brasil a polarização está em muitos lugares. A gente tem questão de política, economia. Dentro da igreja, a gente tem questão de polarização, de, muitas vezes, infelizmente, achar, não, mas aquela denominação tal não presta, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas é essa daqui que não presta. Então, a gente tem polarizações assim. E, dentro do contexto missionário, também tem, e bastante. Então, a gente tem briga de gente falando, não, mas missões nacionais é o que, no momento, importa. Tem gente, não, missões estrangeiras é o que importa. E é até curioso, porque, hoje em dia, a gente tem uma realidade de que muitos países na Europa estão precisando de missionários. Agora que inverteu, a gente vê muitos casos lá com o avanço da questão dos muçulmanos indo para a Europa, a gente vê a necessidade de ter missionários ali também. E aí tem muita gente que, não, mas você quer ir para a Europa é para passear, justamente porque tem essa visão de que alguns lugares são mais importantes que outros. Tem a questão das missões urbanas ou transculturais, briga entre não, missão urbana não é missão, é evangelismo. Tem essas brigas. Missões versus evangelismo é uma briga forte também. Missionários que vão e os missionários que ficam, quem é mais importante? Missões entre os pobres ou os negócios para as missões, que são os profissionais que usam do empreendedorismo para fazer missões. Agências missionárias versus igrejas que enviam, tem essa briga de quem que deve enviar, quem que deve fazer o treinamento, quem que está responsável pelo tempo que ele está ali. Então, tem essa briga. Muitas vezes, agências e igrejas não entendem que elas precisam agir juntas para o bem do missionário, mas fica nessa briga. E tem a briga também do curto ou do longo prazo. Não, missão de curto prazo é férias. Você está indo para passear. O que você vai fazer lá em 15 dias? E aí, não, mas missões a longo prazo você está perdendo tempo. Tem outros lugares que também precisam. É uma briga que vai deixando a missão cada vez mais separada, em vez de estar unindo para um bem comum. E é um problema que a gente precisa estar sempre de olho, para não cair dentro dessas questões também. Outro perigo que tem é a questão da profissionalização missionária. A gente vê que o perfil dos missionários mudaram muito ao longo das últimas décadas. Então, se antigamente, igual eu coloquei lá nos anos 70, 80 e 90, o normal, o comum dos missionários eram ser pessoas simples, sem ou quase nenhum estudo, mas que tinham muita dedicação por Cristo e iam com tudo. Eram até os missionários super-heróis que a gente tinha, né, que eles faziam de tudo para continuar no campo, para conseguir pregar o evangelho. Hoje em dia, a gente já tem o caso de a gente ter muitas ferramentas que nos preparam e nos ajudam, e isso é um grande avanço. Graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de aprender mais antes de ir, até mesmo para que a gente possa estar, de fato, contribuindo em vez de estar atrapalhando, porque, muitas vezes, se a gente vai sem preparo, a gente pode atrapalhar do evangelho chegar em determinados lugares. Graças a Deus, a gente tem condições de estar aprendendo mais, só que, infelizmente, corre o perigo de a gente ser pessoas que sabem muito, mas faz pouco.
tem muita teoria na área de missões, tem muita teoria na área da evangelização, mas, na prática, não consegue colocar aquilo que a gente está aprendendo. O autor ele até coloca que a gente corre o perigo de sermos a geração com mais conhecimento de missões e a que menos faz na prática, de termos mais missionários preparados em teoria, mas mais despreparados também na prática, porque eles, quando chega na hora do vamos ver mesmo, eles não conseguem colocar aquilo que aprenderam no campo de fato. E é um perigo que a gente tem em várias áreas. Quando a gente pega essa questão de aprender muito, ter muita informação, até em contexto de faculdade mesmo. É sempre muita informação, a gente tenta guardar o máximo que consegue, o que é útil. Chega na prática, a gente precisa de um novo treinamento agora prático, porque a teoria não foi o suficiente. E é um perigo que a gente enfrenta em várias áreas. E aí, esses são alguns exemplos, né, que eu coloquei. O autor ele também cita a questão da diferença das gerações, como que é difícil, muitas vezes, a geração nova conseguir se comunicar com a geração mais velha, ou o contrário também. E são alguns exemplos de desafios que a gente tem enfrentado, que é para a gente refletir mesmo. A gente precisa ainda entender que, por mais que a gente já tenha feito muito no contexto de missões, a gente ainda é considerado jovens no contexto missionário, quando comparado com outros países, ao ponto de, enquanto outros países já têm até o seu sistema de missões sistematizado mesmo, a gente ainda não tem algo do tipo. Muitas vezes é cada um fazendo por si aquilo que acha que está mais de acordo com a palavra. Então, a gente precisa se preocupar mais com essas questões, se preocupar com o quanto a nossa igreja tem feito, agora aqui como igreja local, o que a gente pode melhorar como igreja local também, e que a gente possa estar sempre buscando o Senhor em oração para que a igreja brasileira consiga continuar se capacitando, consiga continuar se envolvendo no movimento missionário, e para que o Senhor continue despertando pessoas com o chamado missionário para estar se envolvendo, seja indo, seja ficando aqui em bases para poder ajudar os que foram, seja se envolvendo financeiramente. A gente viu que é uma área que muitos cristãos ainda têm dificuldade de se envolver. Então, que a gente possa se preocupar com essas coisas também. Algum irmão quer fazer algum comentário? Deixa eu ver onde é que está o microfone. O microfone está aí? O Wendel quer falar? Bom dia. Bom dia. Muito boa aula, mas tem 3 pontuações a fazer aí, porque para o sucesso da ação missionária, não depende só do missionário, como também não depende só da igreja. A maioria dos pontos foi colocado como um problema da igreja local frente ao missionário. Mas, por exemplo, você falou do negócios, né? Que eu não vi como é negócios para Missões. Para missões. Pouquíssimo. Eu conheço uma, vou falar denominação, enfim, um movimento missionário que aplica nisso. E quem é que deixa faz as pessoas deixarem de ser pobres? São as pessoas do negócio. Senão a gente só vai evangelizar para pobre. Então, a gente hoje prioriza algo, mas não resolve, na verdade, onde deveria. Outra coisa, quem não é visto não é lembrado. Isso é em qualquer área. Nós, como IBP, somos uma exceção em relação a mostrar, trazer missionários, mostrar juntas. Mas vai na maioria das igrejas. Você acha mesmo que uma igreja vai investir em algo ou em alguém se você não vê resultados? Nós não somos empresa, mas, assim, se você não me apresenta um progresso, para que eu vou investir em você? Então, falta muito... Isso falando de missionário / junta de missões, todas elas, né? Falando junta de missões. Então, não é um peso só da igreja local. E outra coisa, se eu percebo que eu estou investindo sucessivamente em missionários que estão indo despreparados, eu não vou investir. E não tem nada de errado nisso. Na verdade, a gente tem que alinhar tanto as igrejas, né, que é um problema de visão, aí é individual,
Mas, pensando como igreja local, nós também precisamos ter uma devolutiva do que está acontecendo. Estão acontecendo missões na África? Sim. Mas quantos por cento? Hoje, nas ABP, a gente consegue mais ver, né? Porque missionários vêm aqui, mas e nas outras? Talvez seja por isso que a quantidade de missionários também não seja tão grande. Os movimentos que vêm de fora, que têm investimento de fora, consigam crescer mais do que os movimentos aqui de dentro. Isso que você falou de mostrar, a gente aqui realmente é um pouco fora da curva, no sentido de trazer o missionário, mostrar, pedir que eles falem para que a gente veja o que eles estão fazendo e não ficar parecendo que é algo que eles estão lá e a gente está aqui e não sabe o que está acontecendo. Mas, infelizmente, além de muitos missionários não trazerem a devolutiva, tem muitas igrejas que não dão espaço para o missionário falar. Então, o pastor Victor, que estava aqui mesmo no culto de oração, ele falou que a nossa igreja é uma das poucas que oferece espaço para eles falarem. Outras que ajudam nem sabem o que está acontecendo, mesmo ele mandando aquele relatóriozinho mensal, né? E aí é uma dificuldade dos dois lados que, infelizmente, como igreja local, a gente consegue resolver na nossa, mas, em muitos momentos, como igreja no geral, fica meio que tapado, sabe? Porque se o missionário não cobra que tenha espaço, a igreja também não dá espaço e não quer que ele tenha, e aí fica essa linha de ninguém fala, ninguém se preocupa e só segue, sabe? E a estratégia também de como mostrar isso. Hoje a gente está numa geração que a gente tem que desenhar o óbvio. Vou dar um exemplo. Em Águas Claras, hoje, o corretor de venda que fica com folhetinho fica para trás, né? Então, folhetinho hoje não é uma estratégia. Ter um folhetinho só lá atrás não adianta. Então, nós aqui trazemos o missionário e as outras igrejas também têm que trazer. Porque, senão, é muito abstrato você só pensar em números e assim, tá, como que vai o progresso? Como é que é a vida, né, o missionário? Como é que é a vida dele lá? Então, essas questões também, aí jogando para junta de missões e missionários, também falha. Sim, é uma área que ainda tem muita dificuldade, no geral, de mostrar, porque aí entra nessa linha tênue de estou mostrando para ter mais apoio e mostrar o que está indo, também, né? ou virar entretenimento na internet e as pessoas se aproveitarem disso. Aí tem a questão de alguns missionários que envolve questão de segurança, que não pode falar nem o nome do país. A gente recebeu uma missionária aqui que ela mostrou o lugar e falou: eu vou para cá, mas eu não posso citar o nome, porque se eu citar o nome, a minha família pode estar em perigo. E aí é uma questão tão complicada ali, é tão tênue, porque até nesses casos, muitas vezes, eles precisam criar grupos paralelos para poder divulgar o seu trabalho. É um trabalho assim tão minucioso por trás, porque a gente ainda lida com isso, né? Não tem missionário só indo para lugar que é permitido falar do evangelho. Tem missionários que eles precisam até mesmo usar outro nome, não podem nem usar o seu nome verdadeiro. E é uma dificuldade até para a gente conseguir dados dessas pessoas. Saber quantos missionários estão na janela 1040 hoje em dia. É difícil saber, porque tem muitos que nem podem se dizer missionários lá dentro. É um desafio muito grande que, por mais que a gente, como igreja local, consiga amenizar dentro da nossa, é algo que, externo, assim, a gente não tem muito controle. Depende muito também dessas outras igrejas perceberem, dos missionários que estão vinculados a essas igrejas terem mais voz e conseguirem falar, e que, infelizmente, o máximo de influência que pode ter é quando conversar com outras pessoas de outra igreja, perguntar como é lá, incentivar que tenha algo do tipo, incentivar que vá para treinamentos, igual, por exemplo, os que tem da Missão Além, do G1000, por exemplo. Eles têm um curso lá para isso que capacita as igrejas a caminharem sozinhas depois. Mas quantos vão fazer? Poucos vão fazer. E isso é um desafio também, como eu falei. Tem muitos lugares preparados para dar aula, mas poucos preparados para ir para lá. Tem lugares que estão lá dispostos a dar aula, mas precisam melhorar sua metodologia. E, então, é um desafio que a gente vê que, por mais que esteja avançando, a gente ainda precisa se preocupar muito para avançar com qualidade, não só avançar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Rafa, você pode descer com o microfone, por favor?
A Selma. Oi, o que eu penso assim que o primeiro passo a gente já está dando, né? O que a gente precisa é sensibilizar para a causa e a nossa igreja é sensibilizada com isso. Agora, outras igrejas precisam envolver nisso também e falar do assunto, né? Falar, discutir, porque não tem ninguém aqui que diga eu tenho a solução para todos esses problemas do evangelismo, porque a gente não tem. Quem tem é o Senhor, né? A gente busca nele e a gente tem que falar. Então, se todas as igrejas falassem como nós estamos falando, tendo uma EBD a respeito do assunto, levantando as questões, por exemplo, as questões que o Wendel levantou são reais. Realmente isso acontece. Ninguém vai investir em quem não vê, em quem não apresenta um resultado. Mas e aí? Como é que eu vou ver o resultado, se às vezes não tem espaço para falar? Né? Como é que as agências vão treinar, se às vezes elas não têm o recurso? As igrejas não sensibilizam com essas agências. E quem que vai dizer assim, nossa, você vai passar um ano treinando, eu vou te sustentar esse um ano, né, para depois ir? Então, não tem uma solução escrita assim, ó, esse passo a passo aqui é para mandar o missionário, né? E as igrejas, mesmo que existam um passo a passo, as igrejas não seguem. Então, eu acho que o que eu penso é que precisa ser dito isso. E eu cito uma coisa que acontece, né, a mudança de cultura. Lá no meu órgão de trabalho, a gente começou com uns pequenos movimentos sobre o bem-estar do servidor. E foi assim muito criticado, foi muito, as pessoas eram muito avessas, né, a esse programa. Hoje o programa apresenta resultados. Então, assim, havia um grande número de pessoas doentes, mentalmente doentes, e suicídios, e etc. E isso tem melhorado em resultados, em porcentagem. Então, o que aconteceu? Foi mudança de cultura, das pessoas perceberem a si mesmas, das pessoas prestarem atenção nos seus colegas, prestarem atenção em si mesmas, para saber em que estado estão. Então, eu penso que aqui também é isso, é mudança de cultura, e a cultura não se muda do dia para a noite, né? É algo lento, longo, mas o que tem que ser feito é isso que a gente está fazendo aqui, eu penso, né? Isso é algo importante, falar sobre o assunto, sensibilizar, fazer com que outras igrejas também falem do assunto, pense sobre o assunto. Às vezes a pessoa tem uma ideia para uma coisinha, e aquela coisinha já vai ser muito útil. Né? Então, é isso mesmo que eu penso que a gente tem que fazer, falar sobre o assunto. Sim, e até mesmo aqui na igreja, não começou do jeito que já está hoje, né? A gente sabe que ainda tem muito que melhorar, mas aqui começou ajudando um missionário ou outro, depois passou por um culto, depois passou para alguns cultos durante o ano, no PG, o PG se importa com missões, depois o envolvimento das famílias com os missionários, as EBDs. Então, são coisas que, graças a Deus, a gente já consegue fazer e envolver mais a igreja em missões, mas a gente sabe que ainda são passinhos de formiguinha também, que a gente ainda pode fazer mais e melhorar o que já tem sido feito. Então, da mesma forma que aqui foi começando aos poucos, a gente vê que outros lugares também precisam ir começando aos poucos, né? Os que ainda não fazem, porque a gente sabe que tem outras igrejas que, assim como a nossa, também têm feito. Pegando o gancho da Selma, lembrando que essa igreja participa de uma convenção batista. Sim. Acredito eu nunca participei das reuniões, mas acredito que devem ter falado sobre isso, mas não cobrado. Infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, as igrejas evangélicas não conversam com outras igrejas evangélicas. Então, acho que devia começar daqui, da gente. A gente tem uma igreja aqui na frente, que nós não conversamos atravessa a rua, a gente não conversa com eles não conversam com a gente, e assim vai. Então, o erro começa aqui da origem. Eu acho que a estratégia de missões protestante ela é um pouco equivocada, porque ela vai independente. Então, digamos, o Charles ele foi independente. Eu não sei te falar hoje, é um erro meu também, se lá tem uma base hoje que a gente possa ir outro missionário para essa base. Então, eu acho isso um erro, porque se você falar no catolicismo, é bem organizado, os muçulmanos são bem organizados,
A igreja que tem o Elders são muito organizados. Eles investem na base para outros missionários ir nessa base, onde tem alimento, onde tem um quarto para eles ficarem, uma estrutura para alguém da língua deles receberem, um tradutor. E nós estamos perdidos. Então, assim, se falar assim, vamos investir para o missionário lá para o Zimbábue, que base que vai estar? Provavelmente a Igreja Católica vai ter uma base, outra religião vai ter uma base. E, assim, a gente ainda está engateando, eu acho, é o que aparenta, né, o que o Wendel falou. Nada aparece para a gente essas informações. Hoje, se eu for na Igreja Católica, lá vai ter, Eduardo, você pode ir lá para o país X, que vai ter uma Igreja Católica, o padre X vai te receber, ele fala a língua, no que você quer fazer em tal período. O outro ponto é que, por que os muçulmanos estão desenvolvendo muito na Europa? Porque eles vão fazer missões culturais e religiosas, porque eles vão morar, viver na cidade. Os cristãos protestantes não, eles querem passar 2 anos, 3 anos e voltar para a sua base. É extremamente, eu acho, errado, porque você aprender a cultura, evangelizar, por esse curto período, para mim, eu acho que não vai ter muito êxito, né? Então, eu acredito muito no cristão que vá morar e se dedicar àquele país, àquela cultura. Assim, mais uma vez, como eu vou falar, os católicos fazem muito bem e outras religiões fazem muito bem. Tá? E se esse chamado é de Deus, eu acredito que Deus vai fazer e dar todo o apoio. Só essa questão do pastor Charles, ele não foi independente. Ele foi, na época, pela MIAF, que é a Missão para o Interior da África. Depois, e a igreja daqui dele também estava ajudando, a igreja dele fica ali no Recanto. Então, foram os dois juntos, né, ajudando. E outras igrejas começaram a ajudar ele também. Tipo, a gente é uma delas, mas tem outras igrejas, não só em Brasília, mas tem no Brasil também. E aí, depois que ele saiu da MIAF, ele passou um tempo só pela igreja, mas agora que ele voltou, ele que está coordenando uma nova associação, que ele até citou aqui, né, a Linkap, que é uma que era de americano, se eu não me engano, e agora a base americana vai sair porque ela quer que o Brasil caminhe com as próprias pernas na associação. E aí, esse é um dos contextos, inclusive, do porquê que alguns missionários voltam. O pastor Victor, por exemplo, ele é da Namíbia, a Cris é daqui. Lá na igreja, graças a Deus, está se encaminhando muito bem, mas o que eles começaram a identificar? Tem gente capacitada lá, que eles capacitaram, treinaram e tudo, só que, quando eles estão lá, essas pessoas querem que eles façam, porque elas não se sentem tão preparadas quanto eles. Mas, se eles não estão, eles tocam a vida e conseguem muito bem. Então, o que acontece muitas vezes? Lugares que já têm condições de caminhar sozinho, se apoiando no missionário. E aí é essa hora que o missionário fala, opa, está na hora de eu sair e você conseguir ir sozinho, porque já tem condições. E até mesmo para que seja a cultura deles ali. Então, ali na questão da Namíbia, o jeito deles fazerem o culto, o jeito das músicas, tudo é com a cultura deles, de uma forma que glorifica a Deus. Não necessariamente precisa ser do jeito que a gente faz. Então, tem esses casos de muitos missionários voltarem justamente para que agora eles possam ir para outro lugar que está precisando mais naquele momento, porque onde eles estavam já tem condições de caminhar com as próprias pernas e de enviar dali para frente. Então, tem essa questão. Muitos vão para morar, mas não necessariamente ficar 2, 3 anos significa que o trabalho não foi feito. Ali onde o Vitor e a Cris estão, eles estão ali há pouco mais de 4 anos e já têm condições de caminharem sozinhos. Agora, cabe a eles, talvez, ir para um outro lugar, se assim for da vontade de Deus. E toda essa questão da estruturação, infelizmente, parte da falta de informação que a gente tem. Tem muitas associações que não divulgam direito o que faz, não tem essa transparência financeira que a gente preza muito. A gente sabe onde os missionários estão gastando dinheiro, eles prestam contas para a gente, mas, infelizmente, não é todo lugar que faz isso. E aí dificulta a gente também confiar. Tipo, se eu não sei para onde está indo, o que eles estão fazendo direito, eu fico com o pé atrás para ajudar. E são coisas que a gente precisa ir investigando no contexto aqui da igreja. Se são pessoas que, eu quero me envolver mais com missão em tal área, eu tenho chamado missionário para tal lugar. Se conversar com a equipe de missões, conversar com o pastor,
a gente tem para onde te indicar. Tem lugares para a gente indicar para fazer curso, tem lugares para indicar para fazer treinamento, para se associar. Então, muitas vezes a gente não divulga muito isso porque a gente já tem os missionários que são conveniados, que a gente já tem esse papel de estar divulgando. Não dá para a gente divulgar todo mundo que chega pedindo para ser divulgado. Mas tem outras pessoas que a gente, às vezes, acompanha em paralelo, que são missionários, que estão ali, mas a gente acompanha individual, não como igreja. Mas, se algum irmão chegar e falar, eu tenho esse chamado, vai ter lugar. A gente só não divulga, como eu falei, porque tem os conveniados que são prioridade na divulgação. Então, parte também um pouco de quem quiser vir atrás da gente também, porque como a gente não tem espaço para divulgar todos, a gente tem que divulgar os que são prioridade no momento. Então, por exemplo, por muito tempo a gente divulgou a Asas do Socorro, divulgou. Hoje em dia já não divulga mais, porque outros missionários chegaram e se tornaram prioridade no momento. Então, também tem essa linha de troca, né, da gente passar, mas também dos irmãos cobrarem da gente também, quando tiverem sentido falta de alguma área em específico. O pastor Del. Aí, depois do pastor Del, a gente já ora para encerrar. De tudo que foi falado, eu acho que uma coisa que é muito interessante é olhar para dentro de cada um de nós e perguntar o que eu posso fazer. Uhum. Porque quando eu falei sobre R$10, eu disse assim, mas o valor é muito mais baixo. Uhum. Né? O que nós aqui podemos fazer? O que é que eu, apesar das minhas limitações, posso investir para melhorar essa situação? Né? Porque quando eu olho para a junta missionária no Brasil, eu vejo que o problema não é quem possa ir, mas como pode ir. Esse é o grande problema. O problema não é quem vá. Quem vá tem muitos querendo ir e dispostos a ir com chamado para ir. O problema é a disposição financeira para poder enviar. E o que é que nós podemos fazer? Se hoje eu estou aí enviando R$2 por ano para investir em missões, o que é que eu posso fazer? Porque a pergunta que deve ser feita hoje, aqui nessa escola bíblica, é o que eu posso fazer. Eu posso chegar a duplicar, triplicar? Posso. Tenho certeza que cada um de nós aqui podemos. E se nós fizermos isso como igreja, olha, esse aqui é o meu valor missionário. Se todo mês eu chegar para a igreja e disser, esse valor é para missões, a igreja vai poder chegar muito mais distante e os missionários enviados pela igreja com certeza irão. E o trabalho será feito. Eu acho que o ponto crucial é isso aí. É eu me despertar para o que eu posso fazer. Se eu não posso ir, eu posso colaborar para que outro vá. E se eu posso colaborar, então eu vou colaborar de uma forma muito mais intensa, porque é muito pequeno o que está sendo feito, né? Muito pequeno. Fica essa questão da reflexão interna, né? De como nós, individualmente, podemos melhorar para que, de alguma forma, no todo, a gente consiga contribuir de alguma forma. Essa era a aula de hoje, né? Eu agradeço os irmãos que participaram, que se envolveram. Sempre muito bom poder trazer mais assuntos assim para a IBD. Na nossa próxima aula vai ser só em julho, e aí a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão do conselho missionário, que aqui a gente chama de equipe de missões, né? Entender um pouco mais, a gente vai ver que existem várias formas de conduzir a equipe de missões e o conselho missionário dentro de uma igreja, e como que é importante que o conselho missionário entenda que não é ele que está fazendo, ele só está ajudando a igreja a fazer. E como que é importante passar isso para a igreja também.
Então, com a graça de Deus, espero que os irmãos possam estar aqui na próxima IBD de missões. E vou pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente orar e encerrar. Senhor, quero começar te agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais sobre o contexto missionário, aprendermos mais sobre o que o Senhor tem feito ao longo dos anos por meio de pessoas que o Senhor escolheu usar. Te agradecemos porque são oportunidades que o Senhor nos dá para que nós possamos refletir ainda mais e avaliar o que nós temos feito, Pai, em relação a tudo isso e como nós podemos individualmente e coletivamente melhorar para que o Teu nome continue sendo glorificado entre aqueles que ainda não conhecem a Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a colocar em prática aquilo que devemos colocar, que nós possamos compreender cada vez mais a importância de estar ajudando e contribuindo com aqueles que foram chamados para ir, que se nós não fomos chamados para ir, que nós possamos compreender a nossa responsabilidade enquanto ficamos, evangelizando aqueles que estão ao nosso redor, contribuindo financeiramente, sendo suporte em oração para aqueles que foram, que nós venhamos compreender que nós também temos um papel ativo na grande comissão, mesmo muitas vezes não estando fisicamente no campo onde o Senhor colocou missionários, nós possamos estar ali com eles, sendo aqueles que seguram as cordas e ajudam eles a se manterem ali. Que o Senhor nos ajude a continuar identificando coisas que precisam melhorar, nos ajude e nos capacite a colocar em prática essas coisas, a levantar mais irmãos dispostos a estarem ajudando no contexto missionário, não só aqui na IBP, mas em outras igrejas também, dentro das associações missionárias. Que o Senhor levante pessoas capacitadas e que tenham esse desejo, Pai, de facilitar para aqueles que estão no campo também, não só com o desejo de ir, mas também de ajudar aqueles que foram. Que o Senhor nos abençoe nesse resto de domingo e nos traga em segurança também para o culto logo mais tarde. Em nome de Jesus, amém.